A Brasil Conference sabatinou 3 pré-candidatos à presidência da República: Simone Tebet, Ciro Gomes e João Dória. As informações no Jornal da Manhã com Carolina Belim. Simone Tebet, do MDB, foi questionada sobre a possibilidade de a terceira via ter uma candidatura única e disse que, pelo bem do Brasil, todos se unirão em um único palanque. Que o Centro Democrático, dia 18 de maio, estará escolhendo um único candidato ou pré-candidato à presidência da República. Quem quer apoio tem que estar disposto a dar apoio. É óbvio que todos nós nos sentimos preparados. Eu me sinto preparada para liderar essa legião que sei que existe por trás de nós, que não quer nem o atual governo e nem voltar ao passado. Tebet disse ainda que, por enquanto, ela, João Dória, do PSDB, e Luciano Bivar, do União Brasil, são os pré-candidatos desse centro. E garantiu que os 3 pactuaram apoiar o que for decidido. Tebet defendeu como prioridades assistência para quem mais precisa e redução das desigualdades sociais por meio da reforma tributária. No âmbito da segurança pública, falou em rever o sistema carcerário brasileiro, que, segundo ela, prende muito e prende mal. Ciro Gomes, do PDT, analisou que o Brasil passa por um momento econômico muito delicado e que precisa de mudança. E aí nós saímos de tragédia em tragédia com o mesmo modelo econômico. Qualquer que seja a retórica, é o mesmo modelo econômico, caricatura. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Quem inventou isso? Fernando Henrique. Qual foi a política do Lula? A mesma. Qual foi a política da Dilma? A mesma. Qual foi a política do Michel Temer? O mesmo. Qual foi a política do Bolsonaro? É a mesma. Agravada por uma excrescência teórica que é o teto de gasto com status constitucional e com uma idade congelada de 20 anos. Ciro defendeu administrar a taxa de juros, cobrar tributos sobre lucros e dividendos empresariais, impostos de 0,5% a 1,5% sobre grandes patrimônios, criticou as ações de Bolsonaro na Amazônia e propôs desenvolvimento sustentável por meio de um zoneamento econômico ecológico. Também condenou as pautas de costumes do atual governo e classificou como estapafúrdia e simplória a declaração de Lula de que todas as mulheres devem ter direito ao aborto. João Dória, do PSDB, falou sobre ações realizadas como governador de São Paulo, como estímulo à vacinação, obras em parceria com a iniciativa privada e a geração de emprego. Ele também defendeu programas sociais. Eu, quando comecei a minha vida pública, eu tenho apenas 6 anos de vida pública. Comecei como prefeito eleito da cidade de São Paulo, depois como governador eleito do estado de São Paulo. Antes de vir à vida pública, eu era um liberal. Hoje, eu me confesso um liberal social, porque eu vi a dimensão real da pobreza no nosso estado, e não é diferente do país. Aliás, ela é pior no restante do país. Portanto, não há como você ter uma política liberal econômica sem ter a política social, que representa o investimento do Estado, a obrigação do Estado de estar ao lado dos mais pobres. Sobre as eleições, Dória voltou a falar nas prévias do PSDB, que venceu, e o colocaram como candidato do partido para a presidência da República. Questionado da desunião da sigla, disse que o PSDB é democrático e prefere que seja assim do que um partido que tenha dono. Assim como Tebet, Dória defendeu a união para uma alternativa da terceira via. Bom, girando os nossos comentaristas da manhã dessa segunda-feira, Cristina Grêmio, Amanda Klein, também o Salles aqui nos estúdios. Começa pela Cristina. Cristina, esse debate no fim de semana, tentando movimentar esses nomes da terceira via, e quais são os contextos dessa discussão? Será que há algum avanço nesse debate? Tem o Eduardo Leite correndo por fora, terceira via ainda perdida, Cris? Completamente perdida, né? A começar pela necessidade de ir para o exterior para debater o Brasil. Não consegue debater aqui dentro, não consegue atrair a atenção dos brasileiros, então vai tentar se fazer popular no meio de brasileiros que já fugiram também do país. Aí a gente pega Simone Tebet falando de promessa de campanha, reforma tributária. Ora bolas, ela é senadora, há uma reforma tributária em discussão no Congresso que não anda. Não é por causa dela somente que não anda, mas porque ela, já que defende tanto essa pauta, coloca como bandeira quase que número 1 aí, não está unida a grupos de senadores que vêm desde o início da atual legislatura falando: vamos tocar essa pauta, ela é importantíssima para o Brasil. Depois que passou a reforma da Previdência, muitos dizendo que é inclusive a pauta número 1, a mais importante de todas. Ciro Gomes querendo combater teto de gastos e se fingir terceira via,
inacreditável, não vou nem comentar sobre isso. E ele vem com a mesma ladainha do ambientalismo radical, que aí, como o Salles está aí hoje, eu deixo para o Salles discorrer sobre isso, mas Ciro Gomes falar de ambientalismo também é uma piada. E o Dória vir dizer com o verbo no passado que era um liberal social... Era um liberal social, o que ele é hoje, então? Se apresente como você é hoje, Dória, para que o eleitor possa decidir com propriedade, já que você diz que você é o vencedor da prévia e que só o seu nome vale, porque é esse o recado que ele passa nas entrelinhas quando ele vem com esse discurso. Então, para mim, é mais uma prova de que a terceira via não existe, está batendo cabeça, vai continuar assim, provavelmente, pelos próximos meses, e eu não me surpreendo de ver Ciro Gomes se aliando a essa terceira via, talvez um dos mais radicais da esquerda brasileira, o eterno candidato, agora abraçado com essa turma. E Amanda Klein, quando a gente acompanha nas pesquisas um número alto de pessoas que dizem que não votariam em ninguém ou não sabem quem votar, pode ser um grupo de pessoas carentes esperando uma terceira opção de candidato? A terceira via diz que vai escolher um único nome em breve para apostar para essa corrida eleitoral. Esse nome tem chances de crescer e solidificar até outubro? Bom, primeiro, bom dia, Adriana, Thiago, aos meus colegas, telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Eu acho que esse nome teria mais chance de crescer um tempo atrás, Adriana. Eu acho que cada vez que os meses vão passando, se consolida, se cristaliza mais essa polarização. Tanto é que o próprio presidente Bolsonaro e alguns outros nomes da terceira via já ganharam votos com essa desistência, pelo menos desistência oficial do pré-candidato Sérgio Moro. Ou seja, os votos da terceira via já migram para os dois principais candidatos, de fato, colocados nessa disputa, que são o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Agora, no discurso desses proponentes, candidatos a candidato da terceira via ou do campo, do centro democrático, como eles preferem chamar, dão algumas pistas interessantes. Por exemplo, a Simone Tebet já diz que Sérgio Moro está oficialmente fora do páreo e assumiu publicamente uma coisa que era dita nos bastidores, que o Luciano Bivar deve colocar o seu nome como pré-candidato da União Brasil. Ninguém acredita realmente que o Luciano Bivar vai seguir com essa candidatura de fato, mas ao colocar o seu nome, ele é candidato a vice na chapa de alguma outra pessoa, seja Leite, Dória ou a própria Simone Tebet. A Simone Tebet diz que hoje ela tem condições de liderar esse centro democrático, é mulher, tem baixa rejeição, até porque é menos conhecida. Já o Eduardo Leite, que não apareceu nessa reportagem, também participou da Brazil Conference, não em condição de pré-candidato, mas num outro debate sobre assuntos, temas econômicos, e diz que ele está na pista. Foi essa palavra que ele usou, esse termo. Estou na pista para negócios. Ele corre por fora e é candidato do PSDB. O oficial é João Dória. Quando ele fala que ele hoje tem esse cunho mais liberal social, é porque ele assumiu o governo, a prefeitura de São Paulo, com essa mentalidade somente mais liberal, mas ele foi percebendo ao longo dos anos como a parte social é importante, por isso acha que o investimento no social no Brasil, com essa chaga da desigualdade, da pobreza, é muito importante. E aí você tem o Sérgio Moro, que discursou no sábado, como candidato, ele tem discurso de candidato, assume agenda de candidato, mas não é candidato. Acho que só ele acredita que ele é candidato ainda. Resumindo, se a gente for embalar isso tudo, a gente tem uma terceira via. Isso sem falar no Ciro Gomes, né, que se coloca um pouco como outsider desse próprio campo democrático, mas tem sido chamado para a mesa de conversas com o PSD ou com o próprio União Brasil, com o MDB, enfim, mas não assumiu ainda essa postura de negociar com os outros postulantes do campo democrático. Mas juntando isso tudo e tirando o Ciro Gomes, que de fato tem 7%, 8%, a depender da pesquisa, esses outros não somam nem 5%. Então, até agora, a gente tem uma terceira via que é nanica, é insignificante e que vai ter que penar muito para consolidar um nome a essa altura de uma disputa extremamente polarizada entre dois nomes populistas e conhecidos. Ricardo Salles, o fato é que, pelo menos em relação a pesquisas, não há um nome competitivo para tentar quebrar a polarização, não é? Pois é, bom dia a todos. Não, de fato, não há nenhum nome competitivo. A eleição está posta. É o atraso, a roubalheira, o aparelhamento, a pauta atrasada de costumes e tudo mais, representada pelo ex-presidiário Lula, aquele que foi descondenado, como diz a minha amiga Cristina Grêmio, né? E acompanhado agora do Geraldo Alckmin, que claramente disse que Lula queria voltar à cena do crime. Este é um grupo, representa o atraso e todos os exemplos de desonestidade política eleitoral que a gente pode ter no Brasil na história recente. Do outro lado, Jair Bolsonaro,
que, a despeito das dificuldades, e existem dificuldades, evidentemente, avançou muito em meio à pandemia, inclusive, independência do Banco Central, novo marco legal do saneamento, uma série de projetos de concessão, enfim, avançou bastante. Tem muito mais por avançar, mas é alternativa ao atraso que se apresenta com o apoio, evidentemente, de vários grupos de esquerda infiltrados, nós já sabemos, infiltrados nas instituições, infiltrados em órgãos da imprensa, infiltrados em certos órgãos do Judiciário, do Ministério Público e de várias outras instituições. É interessante ver que esse grupo que foi pedantemente ir debater o Brasil lá fora, como disse bem a Cristina, quer dizer, é ridículo você ter um grupo de políticos que vão fazer o Brasil Conference lá fora. Por que não fazem o Brasil Conference lá em Teresina, no Piauí, né? Próximo ao que acontece à realidade brasileira? E segunda coisa que é importante lembrar, essa bobagem que eles se auto-intitulam de campo democrático. Lembrando que os antidemocráticos, na verdade, no Brasil de hoje, estão, a maioria deles, alinhados com o PT, que quer regulamentar a mídia, quer controlar as redes sociais, quer passar a lei da fake news, ou seja, tudo que eles acusam o governo do presidente Bolsonaro de ser, que é antidemocrático, são eles que praticam. Fazem ingerência através de decisões judiciais, ingerência através de proposituras de ações praticamente diárias para não deixar o governo governar. Enfim, efetivamente, este é o cenário. Bolsonaro vem subindo, Lula vem caindo e esses votos do batalhão do 1% vão migrando na sua maioria para o presidente Jair Bolsonaro.